Eu já recebo aqui em nosso estúdio o Gustavo Sofiati, que é coordenador do interior do SINDP FAETEC, que é o sindicato da categoria dos profissionais de educação da FAETEC. A paralisação de 48 horas começa amanhã, então termina aí, ou seja, amanhã e na quinta-feira. E, Gustavo, vocês decidiram por mais essa paralisação diante de quê? Vocês tiveram um encontro, na verdade, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde ficou acertado algumas coisas, mas ainda não é o que vocês querem, por isso esse calendário de paralisação está mantido? Na verdade, nós decidimos por essa paralisação numa assembleia na terça-feira passada, ainda que soubéssemos que na quarta-feira haveria uma reunião agendada com o secretário de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso. Isso porque na segunda-feira passada, retrasada agora, né, que passado foi ontem, nós fizemos um ato na frente do prédio da presidência da FAETEC, que fica em Quintino, e como o presidente estava lá com o secretário, nós conseguimos então agendar essa reunião para quarta-feira passada. Aí na quarta-feira passada, os itens da pauta de reivindicações foram discutidos com o secretário de Ciência e Tecnologia. E como nada ficou muito definido nessa reunião, nós optamos por manter a paralisação de amanhã e quinta, que foi decidida na Assembleia da terça passada. E, na verdade, o que foi apresentado por vocês nessa reunião e do que vocês apresentaram, o que o secretário sinalizou como fácil, como passível a ser resolvido? Bem, duas questões foram resolvidas e ele já tinha sinalizado que resolveria essa semana, que foram a transferência dos cedidos, que são servidores da educação, à disposição da FAETEC atualmente, definitivamente para a FAETEC. Isso era um processo que vinha ocorrendo desde o ano passado, é um pleito antigo nosso, desde a criação do sindicato, que surgiu como associação em 2001, era sempre o primeiro item da nossa pauta, a transferência dos servidores de educação cedidos à FAETEC definitivamente para a FAETEC. Isso foi publicado em DO ontem. Como seria isso? Seriam pessoas que trabalhavam já, por exemplo, no ISEPAM e, no caso do ISEPAM, que antes não era ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, era ligado antes à Secretaria Estadual de Educação. São funcionários, por exemplo, que estão lá e hoje eles ainda são vinculados à Secretaria de Educação e recebem só uma gratificação da FAETEC, porque são vinculados à Secretaria de Educação. E a partir de agora eles passam a ser funcionários da Secretaria de Ciência e Tecnologia? Na verdade, da FAETEC, né? Porque a FAETEC é uma fundação que pertence à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Porque, por exemplo, o ENF também pertence à Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas não é FAETEC. Aí, no caso, eles passam a pertencer agora ao quadro da FAETEC. E eles queriam isso? Para eles isso é mais viável? Porque houve, inclusive, um período de opção, mas havia alguns problemas na lei, precisava ser alterada, por isso esse processo também demorou um pouco mais do que o esperado, do ano passado para cá, quando foi criada essa lei. Eles passam a ter as mesmas garantias, isso. Mas é o que eu quero dizer assim, não dos funcionários que já são da FAETEC, mas eu quero dizer assim, quando eles saem da Secretaria de Educação e vão para a FAETEC, eles passam a ter as mesmas garantias ou passam a ter até mais benefícios? Passam a ter mais em relação ao que tinham na Secretaria de Educação, né? Porque o salário da FAETEC, o plano de cargos é um pouco diferente em relação da Secretaria de Educação. E aí, por isso, eles passam a ter essas mesmas garantias. Até os aposentados, os inativos vão ter essas garantias agora. E isso foi cumprido, saiu no Diário Oficial? Saiu no Diário Oficial de ontem. E fora isso, qual foi o outro? E o outro que também saiu no Diário Oficial de ontem foi o adicional de qualificação. O que é o adicional de qualificação? É um benefício concedido aos servidores que prestaram concurso para a fundação em que havia exigência apenas de ensino médio e que depois de prestarem concurso, já atuando nas unidades da FAETEC, cursaram graduação, fizeram curso superior. Eles vão ter R$ 125 por terem esse curso superior. Então, esse adicional de qualificação também que não tinha saído do papel, ontem foi publicado em DO. Então, isso também é um outro benefício que já havia sido prometido, no entanto, não havia sido se concretizado, né? Isso. E aí, nós também... E com a publicação no Diário Oficial, isso passa a ser de imediato? A partir da publicação é dado um prazo? Como é que fica? Sim, de imediato, porque no caso da transferência dos cedidos, o prazo é até 20 de agosto desse ano, para que ela ocorra definitivamente, para que as pessoas preencham os formulários e aí essa transferência ocorra de fato, né? E o adicional de qualificação também.
partir da publicação, a gente tem a garantia de que os servidores vão receber isso. Agora, essa é a terceira paralisação que vocês fazem em, eu acho, em menos de um mês, não é isso? Isso. Como é que vai ficar isso? Isso vai seguir? Essa é a quarta, na verdade, porque foram 2 paralisações de 24 horas e depois uma de 48 e mais a de 48 de amanhã. Como é que está a questão da adesão? Porque a gente sabe que existe hoje um certo complicador que vocês já colocaram aqui para a gente, que muita gente é terceirizada e mantém ainda, infelizmente, as atividades nessas escolas por temer aí, né, justamente por serem terceirizados, como é o caso do alguns profissionais do Antônio Sarro, do próprio Zepan e do Barcelo Martins. Como é que está a mobilização nessas paralisações? Realmente a escola, vocês estão conseguindo parar com a escola toda? O pessoal que é terceirizado e até contratado, às vezes de funções administrativas, quem é terceirizado acaba não podendo parar. Mas quem é contratado, como a gente disse da outra vez, uma das táticas que nós encontramos foi divulgar essa paralisação para os alunos, porque houve até uma confusão na rede em relação ao fato de como é feita essa paralisação. Chegaram a alegar em alguns casos, claro que em conversas bem particulares conosco, mas que nós paralisávamos porque os alunos é que paralisam e é que não vão. Na verdade, a gente imprime e distribui para os alunos, como eu mostrei da outra vez, uns panfletinhos, né, para os alunos, para os pais de alunos, para esclarecer sobre a paralisação. E como a paralisação ocorre por questões que vão beneficiar também os alunos, os pais de alunos, muitas vezes eles aderem a essa paralisação. E, além disso, essa tática nossa funciona porque, claro, cabe aos pais, principalmente dos alunos menores, decidirem se eles vão ou não à escola e os alunos não indo, então os professores contratados acabam não dando aula. Essa é a tática que nós encontramos, que muitas vezes é criticada, mas até por pessoas que no passado muitas vezes adotaram a tática do piquete, de impedir a entrada de colegas na escola que às vezes não queriam aderir à greve, para que a greve de fato ocorresse. E eu já ouvi também, por outro lado, reclamação de colegas, servidores que sofriam com esse tipo de prática no passado. Não queriam aderir à greve, levavam falta, eram descontados por conta do piquete. Então, é a tática que a gente encontrou para o momento atual, né? Se no passado foi o piquete, a nossa tática atual é essa, tem sido a de panfletar e contar, então, de certa forma, com a adesão dos alunos. Mas lembrando que, principalmente no caso dos professores concursados, isso só funciona se o professor aderir. Porque aí, como é que ocorre? O professor avisa os alunos que ele vai aderir à paralisação e os alunos, por isso, não vão. Eles, com aquele panfleto, estão sendo apenas esclarecidos. A gente não está dizendo aos alunos que eles devem fazer a greve, né? Cabe a eles, e principalmente, como eu disse, quando se trata de alunos menores, aos pais decidirem se vão ou não aderir conosco à paralisação. Mas a palavra final acaba ficando com o servidor, né? E com o professor, num caso específico, que vai dizer, não, eu não vou aderir à greve, ou eu não vou aderir porque eu sou contra a greve, ou porque está em período de prova, eu não posso adiar minha prova de manhã, eu tenho um conteúdo que eu não posso deixar de ministrar. E a gente compreende bem essa situação, né? A gente conta sempre com a adesão de todos, mas compreende, né? Não vai penalizar ninguém por conta disso. Gustavo, hoje nós teríamos quantos profissionais aqui da FAETEC na região? Cerca de 750, mais ou menos. Isso incluindo as 3 escolas de campus, ainda os CETEPs, né, que são esses núcleos? O CETEP de campus. Na região, se a gente acrescentar, deve dar aí, se for a região toda, talvez uns 900. Porque tem o CETEP, tem também os CVTs, né, que são os Centros Vocacionais de Trabalho, esses locais também param. No CVT é um pouco mais complicado, né, porque não tem muito concursado. No CETEP tem, né, um CETEP que funciona no Visconde do Rio Branco. O CVT funciona no João Barcelos Martins, os dois, de solda e cerâmica. Aí é um número muito grande de contratados, terceirizados, aí é um pouco mais complicado o CVT. Mas é um outro tipo de curso que é oferecido lá, né? São cursos rápidos, né? Não é um ensino médio, né? Curso técnico de 3 anos, não é isso que é oferecido. Agora, aproveitando para falar sobre essa questão dos terceirizados. Recentemente você colocou, né, que do concurso que havia sido feito aqui para a região... até mais contratados, né? Porque terceirizadas acabam muitas vezes sendo assim, aquele pessoal que trabalha na parte, são serventes, né? Seriam mais contratados aí no caso. Agora, vocês chegaram a questionar a questão do concurso também que havia sido feito e não tinha sido chamado o número suficiente. A FAETEC respondeu que, na verdade, foi chamado sim e faltavam poucos que ainda não haviam sido convocados.
né? Mas você disse que há uma questão do número de vagas disponibilizadas no concurso, na verdade, é irreal ao número de cargos existentes. Isso. Né? Vocês colocaram isso também para o secretário, por exemplo? Olha, na verdade, nesse momento, porque esse tipo de pleito exigiria que fosse feito um outro concurso. Então, considerando por etapas, nesse momento o que foi solicitado é que fossem chamados mais concursados, né? Mais pessoas que passaram nesse concurso, né? Dentro das vagas criadas. E aí a sinalização foi a de que até outubro desse ano serão chamados os outros para as vagas para as quais há carência. Então, para as áreas para as quais há carência. Isso será então feito até outubro. E o pessoal da parte administrativa da unidade começaria a ser chamado nessa semana. Como foi publicado em DO ontem a transferência dos cedidos e o adicional de qualificação, nós estamos acreditando que talvez, né, com essas duas boas notícias, possa sair mesmo, possam começar a haver convocações a partir dessa semana desse pessoal administrativo.